Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui pro nosso café para abrir essa semana, uma semana especial, uma semana de Natal. Amanhã já é véspera do Natal. Sejam todos muito bem-vindos. Chega deixando o seu like, comentando, compartilhando, desejando já um Feliz Natal para o seu amigo. Já coloca aqui, ó, marca quem você quer desejar um Feliz Natal, porque o canal Fanático Vascaíno é a sua casa. Se inscreve, hein? Mais de 205 mil amigos, hein? Ultrapassamos. Olha, eu imaginava fechar com 200 mil essa temporada, já batemos aí e ultrapassamos a marca porque vocês são fantásticos. Torcedor, olha, cheio de informações aqui, ó, sobre dívidas trabalhistas, o plano de recuperação judicial que o Vasco está apresentando. Vamos falar sobre dinheiro logo cedo, para que você possa entender os próximos passos da administração do Vasco e que vão impactar no nosso futuro de curto, médio e longo prazo. Vamos juntos? Então, ó, já recomendo você a disparar para gerar o nosso vídeo hoje logo cedo. Ontem à noite, se você perdeu, recebi o professor Pedro Teixeira, que é especialista em recuperação judicial, extrajudicial e também falência. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, doutor e mestre em Direito da UERJ, é presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB-RJ, enfim, uma pessoa muito capacitada que deu uma aula para nós, para que possamos entender o que é a recuperação judicial e os seus riscos, né, e benefícios. Por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje vai acontecer na sede náutica da Lagoa uma reunião importantíssima em que os conselheiros do Vasco vão talvez terminar. Por que eu digo talvez? Porque essa reunião já aconteceu há 2 semanas e ela não terminou, ela foi suspensa. O presidente João Rich, do Conselho Deliberativo, suspendeu a reunião porque ela ficou acalorada. Os políticos levantaram a voz, discordando dessa RJ, né, que é a recuperação judicial, e aí a reunião foi suspensa. E hoje terá o segundo round, né? Mais ou menos assim que eles encaram. Ontem na live, Dr. Pedro Teixeira trouxe muitos detalhes, muitas informações, e eu até convoco você, conselheiro que vai hoje participar da reunião, que desarme o espírito. Assista a live a caminho, durante o dia, para tirar as suas conclusões, sem influência política, porque isso é muito ruim. Ah, não, meu grupo político vota assim. Isso é que derruba o Vasco da Gama, o Vasco perde para ele mesmo, quando as pessoas não têm a sua autonomia e a sua inteligência para poder esclarecer os fatos. Quando os assuntos vão para a área jurídica, eu procuro pessoas do meio. Vão para a área médica, eu procuro as pessoas do meio. E acho que todos devem ser assim. Ah, a recuperação judicial é péssima para o Vasco. Por quê? Porque pode falir o clube. O professor Pedro Teixeira deu uma aula sobre isso. E um detalhe importante, torcedor, para que você possa entender, num pedido de recuperação judicial, entram as dívidas trabalhistas e cíveis. No entanto, o Vasco não vai colocar as dívidas trabalhistas na RJ. E eu vou explicar por quê. Somente as cíveis. Hoje o Vasco tem uma dívida estimada em 1 bilhão e 100 milhões de reais. 350 milhões vem das dívidas cíveis. E o Vasco quer fazer um plano de recuperação judicial e pagar os seus credores e, com isso, apresentar ao governo, onde ele tem uma dívida de aproximadamente 500 milhões de reais, uma dívida fiscal, tributária, que é violentíssima, para que ele possa, junto ao governo, ter um desconto, mostrando, olha, sou um bom pagador, estou pagando os meus credores da área civil, via recuperação judicial, se o Vasco conseguir fazer isso, e na área na área trabalhista, onde eu vou apresentar esse plano que o Vasco fez, e eu fui estudar, anotar, apurar o plano que já foi entregue ao juiz, para que ele possa homologar e o Vasco colocar em prática. O Vasco hoje tem uma dívida aproximadamente trabalhista na ordem de 250 milhões de reais. Para que você possa entender, torcedor, desde 2004, ou seja, há 20 anos, o Vasco entrou no ato trabalhista. E o ato era exatamente para minimizar o risco de penhora, você pagando em dia, sendo descontado certinho um valor e tal. E o Vasco há 20 anos não consegue acabar com a sua dívida trabalhista. Um dos motivos de não ter conseguido acabar com a dívida trabalhista é porque os juros são altíssimos. Veio o RCE, e o Dr. Pedro Teixeira ontem explicou isso exatamente, e que estabeleceu a Selic como um fator indexador, né, de juros.
A Selic, à época, era 2% ao ano. Dependendo do ano, ela já chegou a 14%, 15%. Ou seja, para que você possa entender, torcedor, o Vasco da Gama faz um recolhimento de um percentual da sua receita mensal e destina ao pagamento do RCE. O RCE é o regime centralizado de execuções. Há uma fila de credores trabalhistas, o Vasco deposita e aí a Justiça vai determinando quanto vai para cada um que está na fila, né? O Vasco não tem essa ingerência. Só que é o seguinte, quando o Vasco destina 4 milhões de reais mensais, então vamos arredondar para efeito de cálculo, 4 vezes 12, 48, vou arredondar para 50 milhões para você poder entender. Desses 50 milhões de reais, aproximadamente 40 milhões de reais, ou seja, 80% desse valor que o Vasco destina ao RCE anualmente é apenas para amortizar juros. Ah, mas e a dívida, Azevedo? Algo em torno de 10 milhões por ano. Como é que você acaba com uma dívida de 250 que os juros só vão aumentando? Pô, mas esses juros são sobre o montante, não sobre os 4%, 4 milhões, sim sobre os 250. Então, se você pegar 15% ao ano em cima dos 250 milhões, você vai entender essa conta, que é aproximadamente de 40 milhões de reais. O que o Vasco fez? Porque hoje, como é que é feita essa correção? Ela é 1% ao mês, mas a correção é do fator indexador, que é a Selic, que bate na casa de 13% ao ano. Então, torcedor, o que o Vasco apresentou à Justiça como um fato novo? Primeiro pediu, olha só, eu vou conseguir pagar, desde que me deem condições para. O Vasco apresentou um plano em que primeiro já muda o fator indexador, sai da Selic e vai para IPCA. Hoje o IPCA, por exemplo, com um percentual anual de juros, ficaria na faixa de 7%, ou seja, você sairia de 15% para 7%, você já cai pela mais da metade no percentual dos juros. Então vamos lá. Esse estudo foi elaborado para diminuir a incidência dos juros, primeiro de tudo, e para que o Vasco consiga pagar e honrar os seus compromissos. Porque uma premissa do presidente Pedrinho hoje é não fazer novas dívidas. Todos que foram mandados embora durante a gestão do Pedrinho receberam todas as verbas rescisórias. Porque essas dívidas trabalhistas são exatamente isso. Do cara que foi mandado embora e não foi pago. Se você conhece algum profissional que trabalhou no Vasco, pergunta se ele já não ouviu a seguinte frase: vai para a fila, vai buscar na Justiça. Porque muitos que passaram por lá não pagaram. Então, assim, torcedor, quando o Vasco apresenta esse plano extrajudicial, é um acordo em que a Justiça vai homologar, se ela entender que tudo que está sendo previsto aqui pode ser cumprido, o Vasco faz um respiro no seu dia a dia. Então, assim, um ponto importante desse plano apresentado pelo Vasco é um congelamento de 1 ano, é uma carência. Olha, eu começo a pagar a partir de 1 ano. A hora que o senhor, que a excelência homologar o acordo, eu tenho 1 ano e começo a pagar. E anualmente o Vasco vai depositar um dinheiro, dispor de um recurso que ele apresentou no primeiro ano 1,5 milhão de reais, no segundo 10 milhões de reais, no terceiro 12, no quarto 10 milhões de reais de novo e no quinto 25 milhões de reais. Ou seja, a gente está falando de uma receita que o Vasco vai destinar para pagar de 60 milhões de reais. Aí você vai falar assim, pô, Azevedo, mas a dívida era 250, com 60 não quita. Só que dessa dívida de 250 milhões de reais, 81% estão em credores abaixo de 5 milhões de reais. Existe um percentual de credores que tem a receber mais do que 5 milhões de reais. E o Vasco já chamou para conversar. Isso é um acordo coletivo, tá, torcedor? Para que você possa entender. E ao aceitar esse cenário proposto pelo Vasco, o Judiciário aceitando e homologando, o Vasco vai dar alguns recados para o mercado. Primeiro, que vai tratar todo e qualquer credor de forma igualitária. Quem foi o porteiro que o Vasco deve, quem foi o jogador que o Vasco deve, que ganhava milhões, todos esses vão ser tratados iguais. A secretária que foi mandada embora, o assistente de rouparia, estou citando alguns
personagens que fazem parte do dia a dia e que ganhavam muito pouco e outros ganhavam milhões. E qual era o cenário normal? Os que ganhavam milhões contratavam advogados feras, né? Tinham mais recursos, conseguiam piorar, receber, e aquele que tinha tão pouquinho, precisava muito, ficava lá para trás. Então o Vasco quer tratar de forma igualitária todos e pagá-los, para que possa desafogar. Daqui a 5 anos, há uma perspectiva, dentro desse plano apresentado, que a dívida chegue próximo do zero, né? Porque as dívidas vão sendo pagas de uma forma escalonada. Essa recuperação judicial que vai ser tratada hoje não inclui a parte trabalhista. A trabalhista é um acordo extrajudicial que já foi aceito pelos credores. Então o Vasco tem um aceito dos credores. Agora eu falo assim, justiça, só homologa para mim aqui. Isso deve acontecer no início de janeiro, na volta do recesso. E aí o Vasco tira 250 milhões da sua frente, ganha um fôlego e passa a pagar mais à frente. As cíveis, se o Vasco conseguir a recuperação judicial, entram lá, e a fiscal, que são as 3 dívidas que tem. O Vasco vai junto ao governo e mostrar, olha, estou pagando aqui a trabalhista, fiz um acordo de recuperação judicial na cível, agora preciso que você me ajude. Só para lembrar o seguinte, torcedor, todos que passaram no poder, sejam presidente, vice-presidente, conselheiros que ainda estão lá, todos têm responsabilidade, porque todos fizeram a dívida. Seja quem escreveu, pegou lá, fez o contrato e não pagou, seja aquele conselheiro que foi para votar na aprovação de contas com as dívidas lá em cima e aprovou, então todos são coniventes. Mas, infelizmente, o Estatuto do Vasco não prevê responsabilidade individual no CPF. Quem sabe isso um dia não mude. Seria ótimo, né? Enfim, espero que você tenha gostado desse raio-x que eu fiz aqui para você. Convido você a assistir a live, vou deixar aqui no final do nosso vídeo, vai aparecer aqui em cima. Dr. Pedro Teixeira deu uma aula, vai ser muito bom. Você, conselheiro, não vote politicamente. Vote pelos milhões de torcedores espalhados por todo o mundo. Somos 20 milhões, esperando por um quórum de menos de 300. Mas que se resolverem votar com o fígado, sem conhecimento, porque o fulano falou, aí esquece. Um grande abraço, até meio-dia, no nosso Na Conta KTO. Tchau, tchau.